Amém. Não sei quantos assistiram algum dos outros sermões, mas mas nós meditei junto com os irmãos nas últimas pregações, a exceção da última, sobre Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Amém? E quero ler aqui o versículo 12. Versículo 9, Jesus diz: orai, pois, da seguinte maneira, ou vós orareis assim. E versículo 12, ele diz: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Amém? Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Senhor, nós, igreja tua, estamos diante da tua poderosa palavra. Oh Deus, o Senhor sabe o quanto necessitamos dela, o quanto necessitamos do soprar do teu Espírito, do falar do teu Espírito aos nossos corações. Este é o nosso pedido nesta manhã. Fala conosco, nos ministra, dá graça, Senhor, aos nossos ouvidos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A oração do Pai Nosso, na forma como ela é apresentada aos seus discípulos, ela é aquilo que Jesus considerou como mais importante, a cosmovisão de Jesus. Já disse isso aqui nos outros domingos, a oração de um rabino, a oração de um mestre, era aquilo que ele pensava sobre a vida, aquilo que ele pensava sobre Deus, sobre o próximo, como ele enxergava a vida. Então Jesus começa a sua oração chamando a Deus de Pai. Isso diz muito sobre como ele enxerga Deus, sobre como ele enxerga o próximo, sobre como ele enxerga a vontade de Deus, o que precisa ser feito aqui na terra. E Jesus vem aqui dando a síntese, como diz a Cacau Show, creme de la creme, a síntese daquilo que era a visão dele a respeito da vida. Talvez 5 ou 6 versículos, 4 versículos, da oração, 5 versículos onde ele resume, onde ele expressa aquilo que é de mais importante. Você fala assim: Jesus, resume tudo aí. Talvez ele dissesse assim: olha, está aqui na oração do Pai Nosso. Porque quando um discípulo perguntava para o seu mestre qual era a sua oração, a oração expressava o resumo de tudo que ele entendia sobre a vida. E em 5 versículos, tão pouco espaço, tão pouca coisa, tentando resumir ao máximo, Jesus considerou importante colocar aqui sobre o perdão. Jesus, conscientemente, deliberadamente, ele coloca na sua oração um versículo onde ele trata sobre o perdão. Nós lemos aqui, Ele diz: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero meditar junto com os irmãos nessa manhã sobre 3 lições que esse texto nos traz. 3 verdades a respeito do perdão, 3 realidades da nossa existência a partir desse texto. E a primeira delas é que nós precisamos de perdão. É impossível a gente olhar para a humanidade, é impossível a gente entender o mundo como ele é impossível a gente perceber e compreender as coisas, é impossível a gente perceber a gente mesmo, entender quem a gente é, sem a gente se dar conta da palavra pecado e da palavra perdão. A palavra perdão, ela traz consigo a palavra pecado. Na hora que a gente explicar o mundo para uma pessoa, qualquer pessoa que olha para o mundo e pergunta assim:
Meu Deus, por que o mundo é assim? Por que a coisa é como é? Por que existe a maldade? Por que não tem como a gente explicar o mundo sem a gente trazer a palavra do pecado? O fato de que um dia o homem se rebelou contra Deus e se desviou de Deus. Isso é o começo do evangelismo. Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente começa... Eu não gosto de começar com o pecado, né? Eu gosto de começar do começo, dizendo que Deus fez e viu que tudo que Ele criou era bom. E quando fez você, Ele viu que era muito bom. Mas a segunda coisa que a gente precisa dizer para as pessoas é sobre o pecado. Porque, infelizmente, o pecado é uma marca na humanidade. Talvez se a gente fosse falar assim, qual é o pior mal que acometeu a humanidade, sem dúvida a gente diria o pecado. Não só, ou a priori, pelo ato de rebeldia contra Deus, uma criação, olhar para o seu Criador que é bom, que é perfeito, que é justo, que é verdadeiro, e falar assim, eu quero a distância de você. Como o pecado é a explicação para todas as consequências desse afastamento de Deus. As doenças, por que fulano tem câncer, por que uma criança sofre de paralisia infantil, por que a gente envelhece e morre. Tudo isso vem da explicação do pecado. E quando Jesus mostra como ele enxerga o mundo, ele fala assim, o ser humano precisa de perdão para os seus pecados. Quando ele nos ensina a orar, ele diz assim, olha, peça ao Pai, perdoa-nos. E isso evidencia a realidade que nós precisamos do perdão de Deus. Alguém poderia dizer assim, não, então quem precisa do perdão de Deus é quem não conhece Jesus ainda, né? Eu já fui lá na frente, levantei a mão, aceitei Jesus, eu não preciso mais do perdão de Deus. Mas não, Jesus está ensinando os seus discípulos que talvez fosse gente que estivesse mais ou menos no mesmo nível que eu e você, e ele diz assim, vocês precisam pedir perdão. Eu estou ensinando uma oração que é para todo ser humano, que é para todo crente. Você precisa de perdão. É muito fácil eu e você acostumarmos com o círculo que nos envolve, com as pessoas que nos envolvem, e nós perdemos a consciência do quanto a gente precisa do perdão de Deus. Se você reparar, em Isaías capítulo 6, o texto diz que Isaías contemplou o Senhor, né? Ele viu o Senhor num alto e sublime trono. Ele teve uma visão celestial, uma visão do céu, uma visão do trono de Deus. O Isaías, que para ele antes estava tudo bem, na hora que ele contempla o Senhor, ele fala assim, ai de mim, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de todos os lados. Às vezes a gente pode não se dar conta do quanto a gente precisa de perdão, mas é sinal de que a gente não está enxergando bem Deus. Quanto mais perto a gente chega de Deus, mais consciente da necessidade de perdão a gente fica. É o Pedro que antes estava com Jesus ali, ouviu Jesus falando, então ele sai com o barco dele para a pesca maravilhosa, e na hora que ele volta e percebe o milagre, ele percebe diante de quem ele está, o Pedro se prostra e fala assim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais consciente a gente fica da nossa necessidade de perdão. Imagine você com uma veste branca, mas cheia de manchas, numa sala escura. Você vai achar que está tudo ok com a sua roupa. Mas imagina que você vai caminhando em direção à luz. A cada passo que você dá em direção à luz, você enxerga melhor a sua roupa. E aí, eu olho e falo assim, opa, aqui tem uma manchinha que eu não tinha visto. Aí a gente vai perdão para Deus. Deus vem e trata. Vem como veste celestial e vai lá, aplica, tira a mancha, lava. Aí a gente fala, opa, agora eu estou limpo. Aí fala, então vem um passo a mais para mais perto de mim. Aí você dá mais um passo para perto de Deus.
Aí você fala, opa, essa aqui eu não tinha visto. Aí a gente dá mais um passo. E à medida que a gente vai aproximando de Deus, a gente vai sendo perdoado e a gente vai sendo purificado do nosso pecado. Amém, aleluia. Quanto mais nós nos chegamos a Deus, mais conscientes da nossa necessidade de perdão a gente fica. Irmãos, Deus estava falando sério quando Ele falou: sejam santos, porque eu sou santo. Jesus, no Sermão do Monte, Ele vira para os seus discípulos assim e fala assim: sejam, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa é a hora que a gente deveria desesperar. A gente fala assim, Jesus está falando assim, olha, é para a gente ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Sim, parece muito, mas Ele está engajado nessa missão de tornar a gente tão puro quanto é Deus. Porque para um Deus que é perfeito em verdade, não tem mentira que seja tolerável. Para um Deus que é perfeito em santidade, em justiça, em amor, Ele quer realmente trazer a gente para a perfeição. No capítulo 1, versículo 3 fala assim: que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e não tem o culpado por inocente. O fato de nosso Deus ser um Deus perdoador não dá para a gente o direito de achar que para Deus tanto faz. Não, Deus Deus não liga muito para o pecado. Como se o pecado não fosse grande coisa, como se o pecado fosse algo que não importa para Ele. Opa, Ele é tardio em irar-se, mas é grande em poder e não tem por inocente o culpado. Se fez algo errado, Deus percebe, Deus nota, e Deus que é perfeito em santidade. Às vezes, quando eu comparo eu com eu mesmo, eu com as pessoas ao meu redor, eu posso falar, não. Poxa, todo mundo na sala tirou 5 na prova, eu tirei 5, tá bom. Ou todo mundo tirou 6, eu tirei 5,5, eu não estou tão longe. Mas o convite de Deus para nós é: olha para mim, sede santos como eu sou santo. Olha para quem eu sou, olha para as perfeições de Deus. E aí nós somos desafiados sempre a estar em constante melhora, em constante crescimento, em constante aproximação de Deus, porque Ele vem tratar das nossas vidas. Amém. Tem um pessoal aí tem um pessoal aí que tenta por Deus como amoroso, dizendo não há pecado. Dizendo não, Deus não considera isso pecado. Isso é uma armadilha, isso é uma afronta ao nosso Deus. Nosso Deus considera pecado. O nosso Deus não fosse o pecado, fosse uma coisinha assim que não importa, tanto faz, nem foi uma ofensa tão grande, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. A justiça de Deus foi tão afrontada que Ele falou assim: precisa de vingança, precisa de punição. Mas aí o filho falou assim: Deus, não pune eles não, porque eles não vão dar conta. Deixa eu tomar um castigo por eles. Mas não foi uma coisa que passou desapercebida a Deus. Não foi algo que Deus olhou e falou assim: não é pecado. Não, é pouca coisa. Não, pelo contrário. Custou o sangue de Jesus, o meu e o seu pecado. Então, se a primeira coisa que esse texto nos diz é que nós precisamos de perdão. Isso não é uma boa notícia. Isso é só uma notícia. A boa notícia vem a seguir. Porque se a primeira verdade que esse texto nos traz é que nós precisamos de perdão, a segunda verdade é que há perdão disponível. Nós somos pessoas sedentas no lugar onde a água é disponível. É como estar faminto e receber a notícia de que há uma mesa farta posta diante da gente. Nós precisamos de perdão, é uma notícia, talvez muito triste, mas saber que há perdão disponível. Há um Deus que está disposto a perdoar. É isso que Jesus está nos ensinando quando Ele coloca na oração para a gente a orientação de peça a Deus perdão.
pode orar, pode pedir a Deus perdão para qualquer pecado. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir os nossos pecados e para perdoar os nossos pecados. Não tem ninguém que pode dizer assim, não, para mim não dá mais, para mim não tem mais jeito. Eu não posso dizer isso e eu não posso achar isso a respeito de ninguém. Quando você for falar de Jesus para alguém, você fala assim, esse aqui é que não converte mesmo. Esse aqui corcunda, blasfemo, arrogante, encrenqueiro. Não há pecado para o qual o sangue de Jesus não seja suficiente. Essa é uma notícia maravilhosa. Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem, olhem assim, Pai, perdoa-nos. Jesus falou assim, pode pedir para Deus perdão. Por quê? Porque eu conheço o coração de Deus. Jesus falou assim, olha, eu sei como é Deus, eu sei quem é Deus. Pode pedir perdão para Ele, porque você vai ser perdoado. Tem perdão para você da parte de Deus. Eu lembro de uma história que eu vi uma vez, um rio que encalhou ali no nordeste do Brasil. E ele encalhou no mar. E encalhou, pegou um banco de areia ali e ele não conseguia mais sair. Isso começou a acabar o suprimento, começou a acabar. Dentre as primeiras coisas que acabaram foi a água. E eles ali esperando o resgate, esperando vir ajuda, mas a água foi acabando, começou a racionar. Por fim, a tripulação, os navegantes morreram por falta de água. Mas quando o resgate chegou, ele descobriu que ele tinha encalhado a alguns quilômetros do rio Amazonas, da foz do rio Amazonas. E a foz do rio Amazonas jogava água com tanta força que mesmo estando quilômetros no mar, ainda era água doce que tinha ali embaixo deles. Se eles tão somente estendessem o balde lá e puxassem, eles teriam água doce para beber. E eles morreram por falta de água embaixo da água doce. O perdão que Deus nos oferece é isso. A boa notícia é para aquele filho pródigo que está lá pensando assim, eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu estou com vergonha, nossa, eu vou chegar lá pedir para ser um dos empregados. É como se o Espírito Santo sussurrasse no ouvido dele assim, ele espera com um anel para colocar no seu dedo, com vestes novas, com um bezerro novo para festejar, com sandálias novas para colocar nos seus pés. Para você que está em dúvida se eu volto ou não, tem água embaixo desse navio, tem um pai esperando com os braços abertos. Pode pedir perdão, pode orar a Deus falando por perdão. Mas eu pequei de novo, mas eu fiz de novo. Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Mas tem uma terceira verdade desse texto. E essa é a verdade que eu gostaria de pular. É que Deus considera indispensável que nós perdoemos uns aos outros. Percebam como é essa oração. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se pudesse pular parte da Bíblia, essa era uma que a gente gostaria de pular. Porque, na verdade, perceba, não é que ele está falando assim, se a oração fosse assim, Deus, me ajude a perdoar os outros, assim como o Senhor me perdoa. Boa, né, a oração? Deus, me ajude a perdoar os outros, assim como o Senhor me perdoa. Mas aí a gente ia falar assim, não consegui perdoar como Deus me perdoa. Aí a gente diria assim, Deus, não consegui alcançar, nossa, a gente não consegue alcançar, perdoar como Deus perdoa a gente. Mas não, Jesus, conscientemente, ele fala o contrário. Tem alguém? Amém. Jesus não fala assim, então vocês oram assim, Pai, me ajuda a perdoar como o Senhor me perdoa. Não, a oração é o contrário, ele fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. E aí, dá para orar assim?
Fácil ou difícil? Não é? Era muito mais fácil se a gente pudesse dizer, oh, Deus me ajuda. Na verdade, por quê? Primeiro que a gente não gostaria que Deus perdoasse a gente da forma como a gente perdoa as pessoas. Porque às vezes a gente perdoa a pessoa e fala assim, perdoei, mas não quero mais contato. Perdoei, mas não quero mais ver a cara. Eu até perdoo, mas não chega mais perto de mim. Perdoei, mas da outra face já é demais. Mas imagina se Deus, quando perdoasse o seu pecado, ele falasse assim, não, você está perdoado, mas não quero mais contato com você. Não, você está perdoado, mas esquece. Acabou aqui, chega. Está perdoado, mas se fizer de novo, não vou perdoar mais. Imagina se eu tivesse que chegar a Deus assim. A gente não quer que Deus perdoe a gente como a gente perdoa as pessoas. Se não sempre, muitas vezes. Mas a gente também não quer perdoar as pessoas como Deus nos perdoa. Porque a gente poderia falar assim, não quero que Deus me perdoe assim, então eu vou perdoar. Mas a gente não quer, a gente quer mesmo falar assim, não, eu perdoo, mas eu não tenho mais contato. Eu perdoo, mas antes de eu perdoar, deixa eu falar umas verdades aqui para ele. Deixa eu jogar na cara tudo que ele fez. Ou às vezes com um ar de superioridade, né? Não, eu vou perdoar porque eu sou uma pessoa superior, porque eu sou espiritual. E a gente paga de estar sendo muito crente, mas está sendo, às vezes, arrogante. E a gente diz para a pessoa, não, você está perdoado, mas porque eu sou muito espiritual, porque eu sou muito crente, viu? Mas porque, não é porque você mereceu, não. A palavra de Deus diz que Deus perdoa os nossos pecados e não fica jogando na cara. Ele não lança em rosto. Sei como é que é para os maridos, né? Dizem, eu não posso dizer, mas dizem por aí que mulher lembra de uns erros de 15 anos atrás, não é? Não sei como é que é para os irmãos, entendeu? Mas diz que... Você está novinha ainda. 20 meses. Misericórdia. Naquele dia, no terceiro mês do nosso namoro, você chegou atrasado? Não sei. Misericórdia. Dizem por aí, eu não sou desse mal. Deus nos perdoa e não joga na cara, não lança em rosto. O texto, Salmo 103, fala que assim como um pai se compadece dos filhos, assim Deus nos ama. Ele nos perdoa e joga os nossos pecados no mar de esquecimento. E é nesse nível que Deus pede para eu e você perdoarmos as pessoas. Diz mais. João, capítulo 20, versículo 23. Abra sua Bíblia. Não sei se você já reparou nesse texto. Eu reparei nele recentemente. Eu já tinha passado por ele antes e reparei nele recentemente. Este é um episódio em que Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitar. E ele, verso 21, né? Antes aqui, né, ele aparece a eles no verso 19, né? Diz, paz seja convosco, sendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então o Senhor Jesus disse novamente, paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Repare no verso 23, ele diz assim, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados retiveres lhes são retidos. Como diz nessa versão aqui, se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Esse texto fala sobre o poder que há no perdão. Deus, aqui eu gosto é importante falar o que define pecado. Pecado é aquilo que prejudica o seu próximo ou prejudica você mesmo, que destrói o seu próximo ou que destrói você mesmo. Então,
Quem acha que, não, a igreja fala de pecado, fala que a gente não pode fazer um monte de coisa. Deus, se você quiser pegar uma definição do que Deus considera pecado, duas coisas: aquilo que destrói o seu próximo, aquilo que destrói você mesmo. Alguém que vira e fala assim: eu te peço que não faça coisas que destroem você mesmo, que destrói o seu próximo. Está pedindo demais? Está sendo muito exigente? Isso é sinal de amor, de cuidado, de zelo de Deus para conosco. Então, quando Deus fala assim, olha, não mentirás, não é porque quando a gente mente, a gente engana Deus. Quando ele fala assim, não roubarás, não é porque quando a gente rouba, Deus sai no prejuízo. Deus, furtou alguma coisa furtei alguma coisa de alguém, Deus está com menos dinheiro. Como que a gente poderia alcançar? Deus está num nível tão elevado que a gente não ofende Ele diretamente, né? Roubar, furtar, mentir. Isso poderia, alguma mentira nossa enganar a Deus, poderia algum ladrão alcançar aquilo que Deus tem. Deus considera como pecado aquilo que destrói ao próximo, destrói a nós mesmos. E aí, quando a gente pega alguns pecados assim, que a gente fala assim, mas e esse aqui, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala assim, proíbe a idolatria. Meu irmão, não é porque a sua idolatria destrói Deus. Pode ficar tranquilo, se você for atrás de outro Deus, se você fizer de outros deuses, da sua própria felicidade, do dinheiro, de mamon, se você fizer dele o seu Deus, pode ficar tranquilo, não vai destruir Deus. Vai destruir você e o seu próximo. Deus sabe que quando nós nos curvamos diante de falsos deuses, isso destrói a gente, isso destrói quem a gente é, e isso destrói as pessoas que estão ao nosso redor. A comunidade de Israel, a nação de Israel, quando adorava outros deuses, o pecado prosperava, a injustiça, a maldade, tudo isso prosperava dentro da nação, porque eles estavam indo atrás de outros deuses. Então, Deus, olha o poder que Ele deu para o meu e para o seu perdão. Ele falou assim, olha, se você perdoar alguém que te ofendeu, eu perdoo. Se você não perdoar, eu não vou perdoar. Porque como que a gente ofende a Deus? É quando a gente ofende aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente ofende o nosso irmão, quando a gente peca contra o nosso irmão, que é feito à imagem de Tiago, fala isso, olha, como pode com a língua você bendizer a Deus e com a mesma língua você falar mal do seu irmão, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você calunia, quando você mente, quando você fofoca na vida do irmão, Deus fica ofendido. Já viu falar mal do filho de alguém? Ou fala bem, né? Você fala bem a pessoa, que delícia. Mas fala mal do filho de alguém para essa pessoa. Chega para um pai, para uma mãe e fala assim, seu filho é isso, isso. Você ganhou o inimigo. E quando nós pecamos contra aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, Deus se ofende por isso. Mas ele fala assim, olha o poder do perdão. Uma pessoa que está em dívida para com Deus, Jesus fala assim, João capítulo 20, verso 23, ele fala assim, aqueles, sopra sobre eles, derrama o Espírito Santo e fala assim, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Jesus está falando assim, se você perdoar, eu perdoo também. Se você disser, está perdoado, eu perdoo essa pessoa também. Olha o poder que Deus coloca nas nossas mãos. O poder do perdão. Nós temos desculpas para não perdoar. Talvez porque o pecado foi muito grande e a gente diz assim, mas se você soubesse o que ele fez, se você soubesse, não, o que ele fez não tem perdão. Meu irmão, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, um texto grande, mas nós vamos ler. Mateus capítulo 18, verso 21.
Diz assim: então Pedro, aproximando-me dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes. Diz que os rabinos diziam que se você perdoasse até 3, você era um cara assim, 10. E o Pedro, acho que ele deve ter chegado falando isso para Jesus, achando assim: nossa, eu sou. Se eles são 10, eu sou 20. Porque, Deus, Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7. Aí Jesus responde para ele: eu não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pode pôr o próximo, Jesus. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou para os torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Meu irmão, não tem dívida minha e sua que se compare à dívida que foi paga para mim e para você diante de Deus. Toda vez que você pensar assim: não, mas o que ele fez é pecado demais, foi forte demais. Lembre-se que tem uma dívida sua que foi paga, moça. Sabe o que são 10.000 talentos? Os comentaristas da Bíblia, nas Bíblias de estudo, eles apontam que um talento eram 35 quilos de ouro. Eu, quando fui comprar aliança para casa, fiquei desesperado com o preço do ouro. 1 grama do ouro está mais ou menos R$800. 1 grama. Não dá para fazer uma aliança com 1 grama. Viu? Os jovens noivos aí, pretendentes os namorandos aí, sabem o que lhes aguarda. Desesperador. 1 grama é R$800. Um talento era 35 quilos de ouro. Esse homem devia 10.000 talentos. Para o preço do salário médio na época, esse homem teria que trabalhar 150 anos para poder pagar, 150.000 anos para poder pagar uma dívida de 10.000 talentos. Se você juntasse o imposto recolhido da nação inteira, no ano inteiro, não dava 10.000 talentos. O outro que devia para ele devia 100 denários. Dá mais ou menos 3 meses de trabalho. Esse homem, quando ele chega para Deus, para o Senhor, que nessa figura representa Deus, fala assim: olha, eu vou te pagar tudo, eu vou pagar tudo que tenha paciência comigo. Ele não vai pagar tudo. Ele tem uma dívida que é impagável. 10.000 talentos ninguém consegue pagar. Mas o outro que pede perdão para ele, a dívida dele era mais razoável, 3 vezes de salário. Demora, Às vezes a gente tem que parcelar muitas vezes, mas é uma dívida pagável. O texto diz que o Senhor perdoou. Essa é a boa notícia, essa é a parte do tópico anterior, que é uma boa notícia para a gente. Que para a nossa dívida há um Deus misericordioso que nos perdoa. Mas ele vira no final e pergunta assim: olha, eu fui misericordioso com você, não deveria você ter sido misericordioso com o seu conservo?
desculpa que a gente usa. Não quero voltar nesse assunto. Não, isso aí, o tempo vai... Não, já passou tanto tempo. Meu irmão, o tempo não apaga as coisas. Às vezes, pelo contrário, ele faz crescer. Perceba que os irmãos de José, eles reencontram ele 22 anos depois. E eles ainda eram atormentados pela culpa do que fizeram. Se você tem alguém para quem você tem de pedir perdão, não deixe o tempo passar. Eu acho lindo o episódio de Davi, lindo a forma como Deus age no episódio de Davi com Betseba. Natan chega para ele, aponta o dedo para ele e fala assim: olha, você pecou contra o Senhor, você fez isso, você fez aquilo. Olha, ele faz a ilustração lá, né, do homem que pegou a cordeirinha do vizinho, e ele vira para Davi e fala assim: você é esse homem. Davi, imediatamente, ele reconhece o seu pecado. Ele não arruma desculpa, ele não tenta virar para ele e falar assim: olha, se tiver paciência, eu vou te pagar toda essa dívida. Ele vem e fala assim: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado. E os atos seguintes mostram o quanto Davi ficou quebrantado por aquilo que aconteceu. E aí, eu acho muito bonito porque no versículo seguinte, Natan que veio trazer uma repreensão para ele, o Davi vira, está em 2 Samuel 12, esse texto. O Davi vira e fala assim: pequei contra o Senhor. No versículo seguinte, Natan fala assim: o Senhor já perdoou o seu pecado. Deus poderia falar assim: não, vou esperar um pouco, vou deixar um tempo de castigo. Não, vou ficar um pouco de cara virada. Não, está muito cedo para eu perdoar. Se eu perdoar agora, vai virar bagunça. O Davi vira e fala assim: pequei contra o Senhor. Natan, o Senhor já perdoou o seu pecado. Na hora que você reconhece, na hora que você pede perdão, Deus não fica esperando, Deus não dá gelo. Deus perdoa imediatamente. Então, a gente está esperando o tempo para pedir perdão, para dar perdão, é bobeira. O tempo não cura, o tempo às vezes piora. O tempo. Hebreus capítulo 12, versículo 15, versículo 14, ele fala assim: tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E aí ele diz assim, no versículo 15: e que nenhuma raiz de amargura brote, e crescendo traga perturbação, contaminando. Aqui, tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Está ofendido como um irmão? Procura. O texto de Mateus capítulo 5, ele fala assim: procura reconciliar-te depressa com o seu irmão. Sabe por que Deus coloca urgência nisso? Sabe por que depois de terminar a oração do Pai Nosso, Jesus volta nesse assunto e repete isso? Ele fala assim: porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês, porque a raiz de amargura, ela brota. E aí eu estou aqui ofendido com a Débora. E aí eu estou aqui, vai surgindo uma raiz de amargura. E aí eu falo: não, a Débora fez isso. Me magoou assim, assado. E aí eu vou contaminar na Giovana. Se eu tivesse ido na Débora e buscar perdão ou liberar perdão, estaria resolvida a questão. Aí a Débora vai e comenta com o Gleison. E aí vai espalhando, aí vai formando um time do Nigel e um time da Débora. E aí surge dentro da igreja, dentro da família, facções. Um grupo da família que não fala com outro grupo da família. Um grupo de irmãos que não se dá bem com outro grupo de irmãos. Porque a raiz de amargura, ela brota, causando perturbação e contaminando a muitos. Meu irmão, se alguém te ofendeu, caça rápido essa pessoa. Antes que a raiz de amargura brote. E saiba, dentre os muitos que ela contamina você mesmo. Você vai ficando contaminado. O texto diz que causa perturbação. Esse texto da parábola do credor incompassivo, ele fala assim: olha, na hora que ele viu que ele não perdoou o seu conservo, ele fala assim: manda lançar ele na prisão
e para que fosse entregue aos verdugos. Os verdugos são torturadores. Tem gente que, por falta de perdão, por anos, é atormentado, é torturado, é perturbado pela falta de perdão. Porque não perdoou o irmão, porque não pediu perdão, porque carrega consigo esse peso. Deus tem libertação por você. E isso passa por você perdoar o seu irmão, por você pedir perdão para o seu irmão. Eu reconheço que isso que Jesus põe, olha, se você não perdoar a quem te ofendeu, eu também não vou te perdoar, é um discurso muito duro. E aí a gente pode pensar, poxa, imagina, vamos pensar no pior cenário, imagina alguém que te ofendeu profundamente. O que é você ter que perdoar essa pessoa? Foi desleal, foi cruel. Mas o Evangelho também diz que se eu estiver, falamos sobre isso hoje na EBD, se eu estiver diante da morte e eles falarem, você nega Jesus ou não, o que o Evangelho quer que eu diga, eu não nego Jesus. E é muito difícil quando tem alguém com uma espada afiada próximo do seu pescoço, perguntando, você nega Jesus ou não? Todos nós gostamos de acreditar que na hora a gente diria assim, eu não negaria. Eu diria, eu continuo fiel a Jesus. E é uma coisa muito difícil que o Evangelho pede. Mas tem outra coisa muito difícil que o Evangelho pede. É que nós perdoemos assim como Deus perdoa os nossos pecados. Para que nós possamos orar, para que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos. A falta de perdão traz consequências. Tormento, perturbação, raiz de amargura que contamina muitos. A Organização Mundial da Saúde fala que mais de 60% das pessoas que procuram um médico têm doenças que são psicossomáticas. Psicossomáticas são doenças que começam na mente e se manifestam com sintomas no corpo. Começa por questões sociais, questões de relacionamento, questões de mágoas guardadas, de rancores alimentados, e começa aqui na mente e vai espalhando. E há pessoas que chegam ao ponto de precisar do médico por algo que começou aqui. E às vezes o médico vai olhar e falar assim, olha, não tem medicamento. Sabe o médico que é iluminado por Deus, que consegue reconhecer nessa pessoa, fala assim, você precisa liberar perdão. Tem gente, às vezes, passa anos na terapia, para o terapeuta ajudar ela a descobrir que ela precisa perdoar o pai, perdoar a mãe. Contamina, vai contaminando as áreas da nossa vida. E Jesus, consciente da nossa necessidade de pedir perdão e de perdoar, Ele nos ensina. Eu e você devemos orar. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como Deus perdoa aos nossos ofensores. Amém. Eu quero, por último, te dar uma recomendação. O texto de Naum fala que Deus não tem o culpado por inocente. Se alguma pessoa te ofendeu, se algum irmão te ofendeu, não adote a postura de eu vou perdoar, vou deixar para lá. Procure essa pessoa. Vai falar com ela. Chama ela para conversar. Fale o que te ofendeu. Essa de, não, eu vou deixar para lá, não preciso nem falar. Conversa fiada. Vai atrás. Procura. Restabelece. O texto de Mateus, ele fala assim, olha, se você, Mateus 5, ele fala assim, se você vier trazer a sua oferta ao altar e lembrar que o seu irmão tem algo para você, vai até ele, deixa a sua oferta, vai até ele, reconcilia-te depressa com o seu irmão.
Às vezes a gente acha que a gente não pode falar, não, eu vou trazer isso à tona de novo, eu vou reviver. Primeiro, coloque o seu coração diante de Deus em oração. Apresente as suas queixas, apresente aquilo que te feriu. Chegue para o irmão e fale a verdade para ele, o que te ofendeu. Às vezes, até na hora da gente achar o que é a verdade, o que é mesmo que nos ofendeu, a gente percebe que é bem menor do que a gente imaginava. Às vezes sim, às vezes não. Mas chegue e fale a verdade, cara. Mas lembre-se que quando os discípulos, no caminho de Emaús, eles falam, estão falando com Jesus mesmo. Mas ele pergunta assim, olha, confundindo o texto. João que fala. Quando ele está falando a respeito de Jesus, ele fala assim: vimos a sua glória. Glória como a unigênito do Pai. Aí ele diz assim: o testemunho dele a respeito de Jesus. Qual a impressão dele a respeito de Jesus? Cheio de graça e de verdade. Fale a verdade do seu irmão. Mas antes da verdade, se encha de graça. Se enche de graça. Lembre do perdão que Deus te ofereceu. Lembre da restauração que Deus te ofereceu. Enche o seu coração de graça. Pode falar com o seu irmão sem medo. Pode procurar essa pessoa para reconciliar. Pode falar a verdade para ela. Às vezes tem alguém que está me ferindo, que está machucando meu pé. Essa pessoa, por incrível que pareça para a gente quando está sendo ofendido, ela pode não saber. Ela pode não saber que o jeito que ela falou com você te magoou. Ela pode não saber que a forma como ela agiu te magoou. Ela pode não saber que está pisando no seu pé. Então a gente precisa falar. A gente precisa ser franco e a gente precisa... Gálatas 6 não fala assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, o texto não diz assim, deixa para lá e finge que nada aconteceu. Ele fala assim, vocês que são espirituais devem tentar restaurar essa pessoa com o espírito de mansidão. Quando a ofensa foi contra mim, eu percebi que meu irmão pecou. E foi contra mim. Se eu conseguir ser espiritual, a gente vai conseguir. O Espírito Santo de Deus é conosco. A gente vai restaurar essa pessoa com o espírito de mansidão. Por último, há um episódio em que os discípulos pedem para Jesus, falam com Jesus sobre o perdão, e Jesus fala assim, olha, se 7 vezes o seu irmão pecar contra você no dia, e 7 vezes vier a você arrependido, perdoa. Quando você fala a verdade para a pessoa, você está dando a ela a oportunidade de se arrepender, de perceber. Quando Deus manda Natan até Davi para dizer para ele, você pecou, Deus, por sua misericórdia, está pondo Natan para confrontar o Davi, para dar para ele oportunidade de arrependimento. Oportunidade de olhar e falar assim, eu errei. E Deus inspira a Davi para ele com um espírito de mansidão. E ele chega e fala assim, olha, imagine uma história assim. E o Davi vai se desarmando, até ele falar, essa pessoa é você, Davi. E o Davi se arrepende. Quando você fala a verdade para esse irmão, você está dando a ele oportunidade de se arrepender. Mas há casos de pessoas que não vão se arrepender. Há casos de pessoas que vão ofender a gente e conscientemente, ou ela acha que não errou, que não cometeu erro, que não precisa de perdão, não está disposta. Se a pessoa for crente, se for falar que a pessoa não for crente, ela vai reconhecer a luz da palavra de Deus. Quem não enxerga pecado é quem anda em trevas. O João fala que, a palavra de Deus fala que se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Quem está na luz enxerga. Mas se a pessoa não tiver, ainda assim, coloque o seu coração diante de Deus. E fale assim, Deus, o Senhor sabe que da minha parte, eu estou disposto a perdoar. Talvez você vá manter distância.
Porque o próprio Deus, a nossa oração é para que Ele nos perdoa como nós perdoamos. O próprio Deus se afasta daquele que não se arrepende. Se uma pessoa está te ferindo, está ferindo emocionalmente, psicologicamente, está te machucando, e ela não está disposta a reconhecer, a receber perdão, né? Quando fala se for um irmão, a Mateus 19 orienta, aí vai, se ele não te ouvir, leva dois irmãos na igreja, mostra para ele, se ele não ouvir os dois irmãos, apresenta para a igreja, quem sabe alguém consegue recuperar esse irmão. Mas se ele não aceita, a Bíblia dá para a gente uma possibilidade de manter a distância. Mas o nosso coração tem que estar disposto a perdoar. Sabe o que os discípulos respondem para Jesus? Eles disseram assim: Senhor, se é para ser assim, aumenta a nossa fé. Perdão não é algo natural para o ser humano. Não é algo natural para mim e para você perdoar aqueles que nos ofendem. Não é à toa que dói nosso estômago quando nós olhamos para Jesus na cruz, virando para aqueles que o crucificaram e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A gente fica revoltado, a gente fala: meu Deus, eram as pessoas que estavam crucificando ele, como que ele está pedindo para Deus perdoar e não imputar esse pecado a eles? Porque não é natural para a gente. Mas eu quero dizer para você, você pode pedir para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Se há alguma mágoa, algum rancor no seu coração, que você precisa liberar perdão, pedir perdão, ore a Deus, peça: Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor vai aumentar a sua fé. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te capacitar a perdoar. Isso vai ser bênção na sua vida. Isso vai ser bênção na vida da sua família. Isso vai ser bênção na vida da nossa igreja. Isso vai testemunhar e brilhar a nossa luz diante dos homens. Eles verão o seu perdão e glorificarão ao Pai que está nos céus. Amém. Senhor, curva sua cabeça, feche seus olhos. Olha a Deus neste momento. Presente, peça ao Espírito Santo para trazer a sua memória. Se houver alguém a quem você precisa pedir perdão, se houver alguém a quem você precisa liberar, perdoar, peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. Às vezes ficou lá no passado, às vezes faz muito tempo, mas peça que o Espírito Santo te auxilie nessa hora. Pai, dá-nos graças. Nos ajuda, Deus, a sermos perdoadores. Faz de nós filhos teus, perdoadores. Tira toda a barreira. Tira toda a mentira de Satanás. Tira, Senhor, todo obstáculo que nós mesmos colocamos, quebrando o nosso coração. Traz, Senhor, da cura, do refrigério, do bálsamo que o Senhor nos dá ao perdoar. Vem com a tua graça sobre nós, aumenta a nossa fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer um convite aos irmãos. Perdi o convite, né, moço?
Irmãos, o pastor Giovanni vai amanhã estar ministrando, né, numa casa de recuperação, e ele estendeu o convite para a igreja. Qualquer irmão que puder ir, né, especialmente os irmãos que tocam, né, do louvor, que puder ir, vai ser aqui na Breste, está convidado, venha participar, né? Vou mandar o endereço do grupo da igreja, o Antônio Vaspiri, 117. 17. No Água Espraiada. É uma casa de recuperação, o Centro de Reabilitação Esperança. Vai ser amanhã. Então, vai ser amanhã às 8 da noite. Então, se você puder participar, vai ser uma bênção. Aí vai trazer o devocional. Mas se tiver alguém que toca, alguém que louvor, quiser participar, levar uma música também, vai ser bênção na vida dos irmãos. É bom para a gente ir espiando também, né? Hoje na Escola Bíblica Dominical nós falávamos sobre a importância, sobre a necessidade da nossa igreja, não da igreja no Brasil, não da igreja no mundo, da nossa igreja, de testemunhar. Nós pensarmos estratégias, planos de evangelismo, como testemunhar e proclamar a boa nova da salvação. Amém? Então, não perca a oportunidade, coloque isso nas suas orações. Ore para que Deus te dê a oportunidade de testemunhar. Ore para que Deus desperte a nossa igreja, desperte os nossos corações nesse sentido. Amém?